Irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Vou ler um texto que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 11 a seguir, alguns versículos que traz como epígrafe ou como título a cura de 10 leprosos. Diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, na verdade ele quem? Jesus, passou por meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta, não, em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Irmãos, é um texto interessante para que a gente compreenda. Muitas vezes as pessoas procuram a Jesus no momento da dor, no momento da angústia. Quando a turbulência passa, elas esquecem Jesus. Elas não são gratas a Jesus pelo benefício imerecido que Jesus concede a elas. Irmão, se você analisa a fundo o que acontece, ou pelo menos acontecia em Israel com o leproso, era motivo de todos nós, os 10, ter voltado glorificando a Deus e não apenas um. Até aquele tempo, em Israel, a lepra era uma doença incurável, não curava. Os leprosos não poderiam viver em comunidade a não ser que todos fossem leprosos. Eis o motivo porque haviam 10 juntos, porque só podiam estar 10 se todos os 10 fossem leprosos. Havia uma consequência terrível para eles. Precisavam andar com um chocalho, eu vou mostrar mais ou menos. Eu nem me lembrei, mas Jesus deve lembrar. Parecido uma campainha, um chocalho desse, na ponta de uma vara. Então eles iam andando e aquele sino ia anunciando e as pessoas sabiam: ali vem um leproso. Então era, além da doença, esta humilhação de ter que andar com algo para quem os falava. Aquele barulho falava muito mais do que as suas palavras. Aquele barulho dizia que via um leproso naquela rua ou naquele caminho e as pessoas desviavam-se deles. Cumprindo o próprio regulamento da lei, eles não se aproximam de Jesus. Eles clamam de longe: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Era uma situação, além da doença, de total exclusão. Excluído totalmente de sociedades, dos seus familiares e etc. Mas ao voltarem para ir mostrar ao sacerdote, eles percebem que todos estavam limpos. Os 9 esqueceram de agradecer. Tocaram as suas vidas, mas um deles lembrou: não, eu vou voltar para agradecer. Irmão, seja grato. Não há nada que alegre mais o coração de Deus do que a gratidão. A gratidão alegra o coração de Deus. É por isso que muitas vezes eu digo que aqueles açoites que Jesus levara em Jerusalém doía muito mais, ou melhor, doía menos do que a ingratidão. Então a ingratidão daquele povo contra Jesus
doía muito mais do que as pontas do chicote. E naquele momento um deles volta glorificando a Deus. E Jesus diz, não foram 10? Onde estão os outros 9? E talvez seja para mim ou para você, que Deus já nos dera tantos grandes livramentos imerecidos, mas nós esquecemos muito rápido de agradecer todos os benefícios que Deus fizera para conosco e os abandonamos como aqueles 9. Muitos de nós somos assim. Só depois que viemos a Deus, que Deus nos atende, viramos as costas para Deus e aí chicoteamos com as nossas atitudes funestas e avassaladoras. Com palavras duras, né? Os chicoteamos. Jesus novamente. E Jesus pergunta, não foram 10, onde estão os outros 9? Irmãos, vamos ser mais gratos a Deus por tudo o que Ele tem feito. O simples fato de deitar e de levantar já é motivo para glorificar a Deus. O simples fato de sermos despertados espiritualmente para que corrijamos os nossos caminhos é para glorificar a Deus. Jesus está voltando. As pessoas zombam dele em praça pública. O Brasil hoje já é pior do que a cidade de Sodoma e de Gomorra. O Brasil hoje é muito pior do que a cidade de Sodoma e Gomorra. Jesus já não o consumiu pela grande misericórdia de Deus e por um povo que clama. Então Jesus está voltando. Vamos ser mais gratos a Deus. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pelo dom da vida, pelo deitar, pelo levantar, por um ano que passamos. Muitos começaram 2023, mas dormiram no pó antes do seu termo. Pessoas mesmo que conhecíamos, pessoas que de uma hora para outra que você nem imaginava que isso acontecesse, aconteceu. Então sejamos mais gratos. Seja grata a Deus pelo pão da vida. Aquele alimento que você joga fora, tem milhares de pessoas que desejavam para a sua mesa. Mas não, você joga fora. Vamos agradecer a Deus por caminhar, andar, sorrir. Quantas pessoas daria milhões e milhões simplesmente para andar como você anda, para correr como você corre, para pegar alguma coisa como você pega? Quantas pessoas daria tudo o que tem para simplesmente vestir uma roupa sozinho e não depender de ninguém? Quantas pessoas daria tudo o que tem para enxergar a natureza, para não depender das pessoas, para ver tamanha beleza? Quantas pessoas davam tudo o que tem para não precisar de uma hemodiálise? Quantas pessoas davam tudo o que tem para não precisar estar tomando insulina? Quantas pessoas davam tudo o que tem para ter o que você tem, mas você só sabe reclamar? Agradeça a Deus, porque tu és uma prova viva do amor de Deus para com você. Seja mais grato. A gratidão alegra o coração de Deus. Que não seja como aqueles novos leprosos que viraram as costas para Jesus, mas como aquele que voltou glorificado a Deus. Que Deus te abençoe.